da UFMS, graduado em Ciências da Aplicação e Biologia pela UFMS, graduado em Psicologia pela UCDB, especialização em Educação pela UFMS, pós-graduação em mestrado em Análise do Discurso pela UFMS, autor do livro Lição Cigarra, publicado pela editora UFMS, e para publicação este ano, o livro Fantástico e outros programas. Ativista cultural, autor do monólogo Zumbi dos Palmares, uma reflexão crítica social sobre o preconceito e o racismo no Brasil, e contabiliza mais de 100 apresentações nos palcos de Mato Grosso do Sul. Por favor, animar. Isso não sente dor. O negro não tem alma, não. Assim dizia o Senhor, com seu chicote na mão. O negro não sente dor. O negro não tem alma, não. Assim dizia o Senhor, com seu chicote na mão. O negro não sente dor. O negro não tem alma, não. Assim dizia o Senhor, com seu chicote na mão. Toda noite está cheia de estrelas. O meu povo para aqui mesmo. Para nós, as estrelas são guerreiros valentes, Senhor. E eu contarei para vocês dessa manhã a história da mais brilhante estrela sobre o céu do Brasil. A história dos zumbidos. Pode saber inteiramente que nós vivíamos na África. Quando abordou das águas rasas de nossa Bahia, um grande navio de madeira, um grande pano se estende. E dele saltou um homem de pele clara e olhos azuis. E trazia uma arma que sobrava fogo pela. Desde esse dia, então, prevalei sobre a raça. Nós fomos trazidos de nossa terra para ser feitos de escravos. Nós viemos nos porões dos navios vermelhos. Negro não sente dor. Negro não tem alma, não. Assim dizia o Senhor, com seu chicote na mão. O senhor ia atrás já sentiu sede? Sim. E a senhora já sentiu fome? A sede que eu falo é sede de dias e dias sem beber água. A fome que fala é de dias e dias sem se alimentar. Os porões latino-negreiros. Aqui, o irmão gritava para o outro irmão clamava um pedaço de pão. E não havia um pão para saciar a sua. Afinal, alguém ardia, né? Uma mulher gritava de desespero. Um jovem soluços. Sede, fome, doença, sofre. Mundo. Assista. É os porões dos navios negreiros.
Mas o negro não entendia. Ainda ontem, a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, sono dormir à toa sobre a telha da criança. Hoje, foram apertar o inferno do imundo, ainda peste por jaguar. O sono sempre cortado, pelo suspiro de um final e o vape de um corpo. E o negro desespera. Ele gritava sem Deus. Onde é que tu te esconde? Por que não responde? Em que mundo e que inferno te escondes? Não sei de novo. Tem alma, né? Sim, dizia o Senhor. Corpo, esse é o chicote não. Chegaram no ponto, o mercado dos carros, o trabalho a fazer. Negro não sei de dor, negro não tem alma, né? Sim, dizia o Senhor. Oh, seu chicote não. Alguém só estava verdade. Eu consegui! Vejam, senhores! Eu vi no mundo dos palmares! Eu vi no mundo dos palmares! Estou salvo! Estou salvo! Irmãos! Aqui quem mostraram os ouvidos palmares. O comandante negro desse quilombo. Eu soube que uma expedição comandada por Domingos Jorge Ben se aproxima dos palmares. Vamos degradar. Os brancos são a cera que um povo considerado por eles como seres inferiores se torne novamente aqui no Brasil um povo livre e independente. Nós não vivemos de pilhagem como nos acusam os brancos. Aqui em Palmares, cultivamos a terra e delas extraímos sustento de nossas mulheres e de nossos filhos. Os brancos não sabem que nós procuramos novamente o sabor da liberdade. E para não perdê-la, nós não daremos como guerreiros fortes, aguerridos e valentes que somos. Nós que vinha a morte contra Domingos Jorge Ben. Até a vitória, irmãos! Eu, ó zumbi dos palmares, eu os comandarei! Zumbi da a notícia como vendaval era uma
aquelas pilhas e populações de Pernambuco, chegam às terras mais longínquas, onde eles fugidos viviam em pequenos grupos. Os fazendeiros satisfeitos queriam a confirmação da notícia. Zumbi está morto? O zumbi está morto? Mas os negros, e mesmo muito pretos e índios, eles não acreditavam naquela informação. Não, não podia ser verdade. O zumbi não era único. Era mais poderoso dos negros. O guerreiro dos negros, irmão de todos os pais. Zumbi veio à terra para chefiar a luta dos negros libertos e dar esperanças à narrativa. Zumbi é imortal, zumbi é imortal, zumbi é imortal. Mas a gigante que o zumbi já foi derrotado. Tanto falar que os negros começaram no alojamento de escravos no interior de todo o Nordeste. Os feiticeiros ajoelhavam-se para rezar. Chipão vai zumbi, olha zumbi, olha zumbi. Chipão vai zumbi, olha zumbi, olha zumbi. Chipão vai zumbi. É o fim do cerimonial da ressurreição. Se o zumbi está morto, o crítico mágico poderá restituir-lhe a vida. Se não morreu, mas corre vivo, a reza ajudará a salvar-se. Congoia zumbi, olha zumbi. O Chipão olha zumbi, olha zumbi, olha zumbi. Durante noites e noites, a música triste elevou-se na cesta. O zumbi foi encontrado. Ordenaram-lhe que se rendesse. Se entregue, ladrão! Zumbi respondeu atacando. Sua cabeça foi cortada e levaram para o centro deles. O Deus segura a cabeça com a mão e chora. E chora. Sente a falta do rei. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora. Sente da falta do rei. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora. Sente da falta do rei. O negro segura a cabeça com a mão e chora. Chora. Sente da falta do rei. O negro segura a cabeça com a mão e chora. Chora. A falta do rei. O negro segura. Você tira a palavra do grego, você chora. Abre burro!
macaco. Onde farei de biche? Caga nisso aí. Legal, doutor. Para, suspeito sua vida. Pessoas brancas tivessem sido sequestradas suas terras, bombeados por uma tribo mais poderosa, levados para longe de suas terras para servir de escravos, sendo mal alimentados, sendo mal vestidos e obrigados a trabalhar debaixo de chicolates. Eu me pergunto, senhora, o que é que teria subsistido de sua raça? Saiba, senhora, que os negros sofreram essas violências, crueldades e muito mais. E, no entanto, eles se tornaram mais grandes que os mais poderosos apenas. E construíram a música mais universal que nenhuma. Und nur selbst ist das. Ao Young Bergata, uma expedição colorada por Domingo Jones Banks aproximou dos povos, preparando-no para a luta. Não pense que ela não permitir. Foram 8 anos de guerra encarniçada, com pequeno intervalo aqui de poder vontade. Quem ouviu lutar de longo dos malvados não acredita nessa informação. Cercado, cansado, com a munição diminuindo. Só daí então é possível começar a afrontar o incidente. A coisa mais triste que eu foi de uma noite já o príncipe Antônio. As teias velhas, as moças, meninas, elas desataram no canto do chão. Desbolado, saiu correndo e me entregar aos soldados. O fim do quilombo foi invadido. Os zumbis reuniram seus generais. Subiram para o alto com o penhasco. Lá de cima ainda fizeram certo sabiam para as fortificações. E foram se precipitar no abismo. Pai, sou eu, zumbi, teu filho. O negro zumbi para. Filho de bola, pai, que coloca no meu braço a força dos 10 elefantes. Quero sonho, pai. Entendi que a culto das corujas. Eu quero, pai, a agilidade das hienas e dos leopardos. Pai, sou eu, pai. Após 500 anos para nós, a liberdade ainda não raiou-se. E eu vim pedir de novo, pai. Eu recomece a minha boca. Pai, os brancos malvados que eu estou encontrando pelo caminho, pai. Vou fazendo buraco bem grande, jogar eles depois da fogo em cima. Deixe, Senhor, o Senhor deixar de estender a minha mão, pai. Sobre o negro que não gosta do negro. Eu vou pegar ele pelos clarinhos, pai. Peguei no chão e colocar minha lança bem no coração dele. E quando ele gritar que gol, pai, eu vou gritar mais alto, garoto. Você esqueceu que nós não temos uma raça só! É nós que esquecemos, meu irmão! Depois, pai, tudo vai ser nosso. Os aeroportos, os campos, as praças, os edifícios. E não é rombo, pai. Não é vingança. É justiça. Tudo que existe sobre a face da terra
existe a lágrima, o suor e o sangue do povo de Deus. A riqueza é nossa por direito. E eu venho, meu Pai, porque o Senhor me deixar começar a luta falando sobre ela. Isso. Senhores, devo lhes dizer que a fronteira entre a verdade e a mentira é um caminho de areia no meio do deserto. E eu venho. Quando você estava nesse caminho de areia no meio da areia? Eu sabia. Por isso, guias que diziam que a verdade era um trilho amarelo cortando o verde do ar. Senhores, não há trilho amarelo no meio. O negro é bonito. O negro é inteligente. O negro é divino por natureza. E só existe uma raça sobre o planeta Terra. A raça humana. Os brancos, os amarelos, os negros, todos nós. Todos nós somos iguais. Liberdade, liberdade, abraçada sobre nós, e a nossa igualdade seja sempre a nossa voz. Oh, liberdade, liberdade, abraçada sobre nós, e a nossa igualdade seja sempre a nossa voz. Oh, liberdade, liberdade. Oh, liberdade, liberdade. Estava fazendo a apresentação, eu me lembrei que em 2010, 2011, mais ou menos, eu estive aqui nesse mesmo teatro, para sentar nessa mesma mesa, para falar de cotas na graduação, a convite do professor Edson, de jornalismo, aqui da UFMS, que naquela época já militava por cotas para negros aqui dentro. E esse moço ali, maravilhoso, também fez a mesma apresentação. Então, quando eu ouvi a voz dele lá fora, eu falei, já sei quem está fazendo a apresentação cultural. E aí eu voltei nesse tempo todo, né, mais de 13 anos, e aí eu me lembrei também que foi nessa noite que eu conheci uma pessoa muito querida do nosso eixo, nossa amiga comum, Mariluz Pitão. Foi aqui que ela me abordou pela primeira vez, está me arrastando para o subsídio até hoje. Né? Então, assim, é um momento de muitas lembranças, de muitas saudades, né? Tá aqui o pessoal do subsídio, Edneide, André, o pessoal que vem lá do Nordeste, né? O pessoal mais novo, como Cassiano, que entrou por último, e outros ainda que eu não tenho muita afinidade, muito conhecimento mais pessoal. Né? Dizer da minha imensa alegria estar aqui. Eu disse que é fim de carreira porque eu estou me preparando para aposentar em fevereiro, tá, gente? Eu deveria ter entrado no processo, mas eu estou de licença de saúde por conta de uma cirurgia no ombro. Então, eu já conto que eu estou de licença de saúde, porque a universidade sabe que eu estou de licença de saúde, o governo do estado sabe que eu estou de licença de saúde, só que eu solicitei uma autorização jurídica para estar aqui hoje e para desenvolver todas as minhas bandas até dezembro, porque eu tenho 6 orientantes para defender quanto ficar. Então, a universidade está me autorizando a isso. Né? Então, não precisa alguém, ou se alguém vai focar, tira fora, tem antes, não foi isso. Então, eu quero dizer que eu estou aqui devidamente autorizado, porque uma coisa que eu aprendi de serviço público, 45 anos eu faço é ser mais esperta do que eu sou fofoqueira. Então, quando alguém vem com a massa, o meu bolo já queimou, eu já comi, já faz bem. Tá? Então, é assim que a gente também tem que ficar esperto nesse mundo. Porque se fosse algumas outras pessoas, ninguém encrenca, mas a gente sabe que quem milita
quem é mulher negra, e aí você milita nessa área, é objeto de observação o tempo todo. Né? E graças a Deus, 45 anos, nunca ninguém conseguiu achar nem a ponta do meu rabinho enrolado, né? Do esgoto que toma carne. Sempre tem um bem complexo, tá? Então, é nesse sentido que eu quero dizer que eu estou aqui, não é para fazer palestra, mas para que a gente possa dialogar em algumas questões que dizem respeito às políticas de ações afirmativas na pós-graduação e em educação. As ações afirmativas na graduação, eu já estou dizendo assim, gente, não quero mais nem falar disso, porque eu falo disso desde 2003. Então, agora, na pós-graduação, eu venho falando disso desde 2018, mas muito mais restrita à Universidade Estadual, e onde nós começamos a ter esse tipo de ação afirmativa. O primeiro programa de governo foi exatamente o programa de educação que funciona, o estricto senso, lá na unidade de Paranaíba. Né? E aqui em Dourados nós temos o mestrado profissional, o mestrado doutorado de educação, mas é o profissional. O estricto senso é lá em Paranaíba, e foi lá em 2018 que nós começamos a trabalhar com a questão das cotas e reserva de vagas no mestrado. Então, veja bem, nesse cenário que nós estamos hoje, que é o nosso seminário Marco Zero, né? O legal dessa palavra, né? É Marco Zero mesmo, de tudo, né? Eu desconheço algum outro seminário de pós-graduação na educação. Nós não somos Marco Zero só no projeto, nós somos Marco Zero também em Mato Grosso do Sul. E Oxalá, eu acredito que grande parte desse país, né? Eu não me lembro de nenhum outro evento, não sei se vocês já fizeram. Então, o objetivo desse evento é apresentar e debater o nosso projeto, como hoje amanhã, né, com 3 grandes eixos, que é o acesso, a permanência e a articulação. Quando nós começamos a discutir políticas de ação afirmativa na pós-graduação, nós, é claro e evidente, nos espelhamos naquilo que já vinha ocorrendo na graduação, que é a primeira experiência de todo mundo. E, nesse ponto, a nossa experiência na UEMS é de 2002, 2003, junto com a UERJ e a UNEG, né, que foram as 3 primeiras universidades a criar cotas na graduação nesse Brasil. Então, olhando para aquilo que estava acontecendo na graduação, a gente também se preocupava como é que seria na pós-graduação. E eu me lembro do José Jorge Carvalho, da UNB, ele já tinha ensaiado, inclusive fez um capítulo num determinado livro, falando um pouco das ações afirmativas na pós-graduação, porque eles estavam enfrentando na UNB naquela época um problema muito sério em relação ao aluno dele no curso que ele trabalhava, que era antropologia. Então, eles têm um caso de racismo e etc., e ele aproveitou e estava nessa discussão. Ele que também fez toda a discussão e a criação das cotas na UNB, mesmo sendo um homem branco, todos nós conhecemos José Jorge. Bom, com base nisso, nós também iniciamos toda essa discussão na universidade, bem antes de sair aquela portaria de 2016, que foi o mote, digamos assim, para se cadear em todas as universidades a questão das ações afirmativas na pós-graduação. Embora a portaria 13 de 2016 seja do Ministério da Educação, ela não atinge diretamente as universidades estaduais como a nossa, mas nós temos um mau costume de, assim, tudo que é bom a gente quer fazer igual. Né? Então, quando saiu essa portaria, nós começamos a nos movimentar lá dentro da UERJ, com esse amparo, que não era especificamente para nós, porque nós dependemos do governo do Estado, mas nós criarmos um cenário para que nós pudéssemos ter e avançar já, digamos assim, imediatamente nessa questão das contas. E aí, em 2018, nós conseguimos criar na UEMS, depois de muita briga nos conselhos, nas câmaras de pós-graduação, que a resistência era infernal na pós-graduação, principalmente em todos os programas. E aí, o aluno de educação, lá na frente, resolveu criar por conta própria, criou uma comissão e resolveu criar as ações afirmativas no programa, mesmo sem ter nenhuma legislação da universidade. Então, nós também temos esse costume, né, no ente, alguns grupos, principalmente alguns que eu faço parte,
de arrombar a porta da própria universidade, porque quando ela começa a ficar muito endurecida, a gente coloca o pé na porta também. Foi assim em várias situações, que na pós-graduação também foi. Então, eu lembro que a Nilma Lima estava lá em Paranaíba, junto comigo, numa banca, e aí eu disse para ela, você quer apostar que nós vamos abrir portas aqui desse mestrado antes de você, Nilma, e de qualquer outra? Ela falou, ai, duvido. E aí nós abrimos, sim. Só que antes disso, quem abriu primeiro nesse estado foi a UFGD. A UFGD, assim que saiu a portaria de 2016, eles criaram uma resolução e abriram cotas obrigatórias na pós-graduação para todos os cursos. Quer dizer, eles criaram. E a implementação foi uma outra conversa, que eu vou discutir aqui, porque tem pessoas da UFGD que vão discutir isso durante o evento. Né? E depois veio na UFMS o programa de antropologia, que o professor Tiago Duque, na época, era o coordenador, e aí ele criou, não sei se era bem forte, mas uma reserva de vagas, né, para indígenas, para negros, etc., sozinho, isolado no programa de antropologia. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive uma orientação de mestrado, no qual nós exatamente mapeamos aqui no estado do Mato Grosso do Sul as políticas de ações afirmativas na pós-graduação nas universidades públicas, que é a UFGD, a UFMS, que é o UENS. Então, nós fizemos uma análise dos editais, nós vamos verificar a documentação dos programas, quem começou primeiro, segundo, terceiro, como é que foi documentado, como eram os editais e etc. Né? E depois alguns desafios. A nossa proposta, inclusive, era ouvir os alunos da pós-graduação, mas, infelizmente, o comitê de ética colocou tanto empecilho, eu acredito que era gente que era contra cotas na pós-graduação, que analisava meu projeto, que eu nunca tive problema no comitê de ética. Nunca. E esse projeto foi e voltou 8 vezes e eles implicavam com a parte metodológica, eu sempre tinha uma desculpinha, não se atendia. Aí eu me irritei pessoalmente, eu comitê e retirei o projeto lá. E fiz a pesquisa sem aprovação do comitê de ética. Porque a gente também, algumas vezes, tem que tomar algumas decisões. Né? Essa não foi a primeira vez que eu fiz isso. Então, nós criamos lá na UEMS um tipo de ação afirmativa que tem sobrevaga, né, e as cotas ou reservas de vagas. Então, nós temos 20% para negros, 10% para indígenas, 5% para pessoas com deficiência, 5% para quilombolas, e aí as sobrevagas, 5% para travestis e transexuais. Isso foi criado em 2018. E aí, uma das coisas é que, para alcançar essa resolução da Câmara de Pesquisa, eu e a pró-reitora da época, que hoje é a nossa vice-reitora, Luciana, nós tivemos que fazer uma jogada política, né? Aquela história assim, vocês não deixam passar, então nós vamos dar um jeito. Vamos colocar aqui que a adesão é voluntária. Né? Então, nós aprovamos uma adesão voluntária dos programas. E aí, também no sistema de bolsa, ela começou a trabalhar, a distribuir bolsa, né, das bolsas da universidade, mas cotizar as bolsas também para os alunos da pós-graduação que tivessem entrado pelas alternativas. E aí, é claro, aqueles programas que não tinham nem bolsas, por exemplo, por uma série de coisas, começaram a olhar e dizer assim, puxa vida, né? Vamos lá, por exemplo, a Paranaíba tem que ser quantas bolsas, todos os alunos daqui têm bolsa, também as bolsas da CAPES, tem não sei o quê, e a gente aqui fizeram 2 bolsas. Então, esse processo ele demorou, mas em 2023, ela levou de volta ao Conselho Pleno e eles aprovaram como obrigatório para todos os cursos. Então, hoje, as cotas da reserva de vagas é obrigatório para todos os cursos. E passou bonito. Então, assim, a gente tem que aprender também que muitas coisas que oferecem resistência, etc., a gente tem que saber politicamente por onde caminhar para resolver os problemas. Só que o problema das ações afirmativas na pós-graduação, ela enfrenta outros sérios problemas que eu não quero nem chamar de problemas, mas chamo de desafios, para que os meus caros colegas, meus caros colegas, não se sintam chateados comigo, de vez em quando sistema, isso que eu bato com os colegas. Né? Mas não é bater os colegas, eu falo, só se fica apanhado, a gente está devendo. Né? Então, veja bem, nós ainda temos algumas questões, porque nós temos que pensar que
que a política de ação afirmativa na pós-graduação ela não pode ser objeto ou nem pode ser vista como um prejuízo da qualidade acadêmica e científica, mas sim como algo que possibilita um avanço muito maior, uma qualidade muito maior, e principalmente política, culturalmente e de outras formas. E a gente sabe que a resistência vem por conta de dois fatores, né? Os processos de racismo, discriminação e homofobia, e também pela questão do maldito mérito acadêmico, que, de modo geral, os programas não conseguem nem discutir isso na maioria das vezes. Quando você chama a discussão para falar do tal do mérito, aí as coisas já ficam difíceis, né? Porque você já impõe os radicais do mérito, você já impõe os radicais do vestibular, da prova de língua estrangeira que tem que eliminar logo de cara, não pode ser depois, e isso e aquilo outro, todos os embrulhos que a gente está acostumado por aí. Então, quando criou essa portaria em 2016, ela criou para todas as instituições federais, né? E ela se fundamentou no Estatuto da Igualdade Racial, nas leis que já existiam, em todos os decretos, inclusive na própria lei de cotas que vocês, das instituições federais, têm hoje, né, intitulada Lei de Cotas, que foi em 2012. Enquanto que a maioria das outras universidades, as estaduais, já vinham carregando essa atividade como algo, né, institucional desde 2002, 3, 4, 5, 6, e praticamente todas as universidades estaduais já possuíam ações afirmativas no estilo de cotas, né? Então, nós tivemos que discutir muito isso e colocar na cabeça, entre aspas, das pessoas, principalmente da nossa instituição, que a adoção de políticas e ações afirmativas só na graduação não era suficiente para reparar ou combater, compensar efetivamente as desigualdades sociais resultantes, né, de passivos históricos com os quais nós vivemos, né, e as atitudes discriminatórias atuais, como o nosso artista fez questão de enumerar as diversas que ainda ocorrem, né? Então, essa proposta na universidade ela tem um parâmetro que em 8 anos, ou seja, 2026, ela deve fazer uma revisão dessa política na pós-graduação. Tá? Na graduação nós já fizemos em 2012, fizemos depois em 2020, de 2018, e a pós-graduação estabeleceu 8 anos de vigência para poder fazer essa avaliação. Agora, eu não vou estar mais, provavelmente, por lá, se efetivamente, como professor, eu devo estar como pesquisadora sênior do programa lá em cima, porque eu fui convidada para isso, após a aposentadoria, mas eu espero que os resultados sejam melhores do que aqueles que nós pensamos inicialmente. E aí, daqui a pouco, eu vou dizer por que eu tenho certas desconfianças ainda com essa avaliação que ainda virá. Eu sei que tem gente da minha instituição me ouvindo e sabe por quê, porque agora há pouco eu mandei um WhatsApp para alguém e falei assim, cadê os números que eu pedi? E estou pedindo há bastante tempo, quantos alunos estão matriculados na pós-graduação, nos mestrados, doutorados, nas ações afirmativas. E aí, professora Cintia disse, mas eu estou pedindo tem 2 anos, ninguém me dá. Falei, então vou ser obrigada a fazer a crítica à minha própria instituição. Que legal, né? Porque quando a gente está em casa, a gente tem a obrigação de primeiro olhar para a nossa casa, para depois falar da casa dos outros, né? Então, veja bem, nessa proposta foi colocado que todos os programas deverão colocar informações socioeconômicas de todos os discentes que ingressarem na pós-graduação, né, de acordo com essa política. E ainda tem que fornecer subsídio para o acompanhamento dessa política. Então, os programas, além de fornecedores, têm que oferecer subsídio. E uma terceira coisa é ainda a criação de uma comissão institucional para fazer o acompanhamento da política, a revisão e toda a avaliação. Eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, essa comissão não sai, não vai. Não vai. Não. É a coisa mais incrível que eu já me deparei. Mas como eu não sou a responsável por essa área, não era também enquanto de cima, só cobrava. Mas essa comissão, que é para acompanhar, avaliar,
é bastante complicada, a gente não tem ela em situação de dizer assim, olha, nós vamos ter os dados, tanto que eu estou lutando por esses dados ainda hoje. Uma outra coisa é que, quando nós criamos essa política, foi mantido algo que a gente precisa discutir, que é o caráter eliminatório e classificatório absoluto na pós-graduação, como sempre foi. E aí a gente pergunta, como é que eu quero trazer um quilombola, um indígena, uma pessoa com deficiência visual, auditiva, etc., um transgênero, um transexual, tá, né? Inclusive vítima de violência pelo outro, para dentro de um programa de pós-graduação, exigindo destes as mesmas coisas, os mesmos padrões de todos os demais candidatos que ali apontam. Então, são coisas que nós ainda precisamos discutir, porque é por este primeiro passo que, inicialmente, começa lá no edital de abertura das vagas, mas que interfere terrivelmente no processo de permanência e na possível titulação. Nós já tivemos lá em Paranaíba uma moça negra, que inclusive me escolheu como orientadora, como cotista, e ela não suportou a barra, não da orientadora, claro, mas de 2 colegas durante o curso, e ela abandonou, e inclusive foi para terapia. E eu tenho uma outra, que é cotista também, que graças a Deus entregou agora o curso dela, mas que ficou mais de 1 ano em licença em terapia, por uma série de coisas, né? E que, quando fala em banca, fala em qualquer coisa, ela prega. Então, assim, são dados, são coisas que eu estou vivendo na pele, acompanhando cotistas. Eu tive também o prazer de ser a orientadora do primeiro indígena cotista lá. E ele não conseguiu terminar o curso dele dentro do prazo, mas como era pandemia, prorrogou, depois prorrogou, depois prorrogou. Então, já está na última prorrogação por conta do colegiado já. Era bolsista, CAPES. Então, assim, não porque ele não quisesse fazer, tanto ele se esforça, ele faz isso. Mas a gente encontra uma dificuldade muito grande na escrita. E conhecendo a academia, como a gente conhece, né? Eu não posso, digamos assim, entre aspas, deixar que o texto dele siga da forma como originalmente eu respeito e acho que deveria ir. Mas aí a academia não vai ser. Então, eu vou levando, e agora, finalmente, acho que nós vamos conseguir fazer a defesa, porque eu consegui, gente. Olha, já estou fugindo, já estou lá na frente. Eu consegui colocar na banca dele um indígena como ele, da mesma etnia, que já é doutor em educação e antropologia, já é pós-doutor, etc., e que consegue, então, dialogar muito mais facilmente para indicar caminho, etc., desde a banca de qualificação, e também uma professora que não é indígena, mas que só trabalha orientando indígenas da mesma etnia. E passa, o professor não está vinculado a nenhum programa de pós-graduação. Então, vocês já imaginam o tamanho da briga para colocar este professor numa banca. Porque ele tem todo o know-how, mas ele não está em nenhum programa de pós-graduação. Porque ele não foi, né, até hoje, chamado para compor um programa de pós-graduação. É um apêndice reparado. Então, esses são algumas das pequenas, digamos assim, dos pequenos encalços que a gente já detecta nessa jornada das ações afirmativas dentro da pós-graduação. Né? E veja bem, quando eles se deparam com a prova escrita, a análise do projeto de pesquisa, a arguição do anteprojeto de pesquisa, a análise do currículo Lattes, né? A banca de arguição e etc., para essas pessoas que não têm digamos assim, este costume, né, como os demais, de enfrentar esse tipo de coisa, as dificuldades são maiores. Até porque também a questão cultural é bastante impactante, principalmente na questão dos indígenas e dos quilombolas. Então, a dispensar, nós estamos fazendo políticas de ação afirmativa na pós-graduação hoje. Quando nós olhamos para todos os programas,
olhamos para os editais de acesso. Quando nós olhamos para o edital de acesso, a gente pode dizer que nós estamos fazendo realmente uma política de ação afirmativa para estes segmentos? Este é um questionamento que eu me faço todos os dias e que eu gostaria que todos nós fizéssemos. Porque nós estamos vinculados a programas de pós-graduação. Como é que nós estamos, digamos assim, nos momentos de discutir isso na pós-graduação, nós estamos atuando? Ou nós também ainda estamos acreditando que o mérito tem que vir em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Porque quer ser doutor, quer ser mestre, então aguenta. O mesmo discurso que a gente ouvia quando abriu cotas na graduação. Não queria entrar na universidade? Está reclamando do quê? A gente chamava a atenção, principalmente na questão indígena, para esses processos, principalmente a questão cultural. Então, quando a gente fala de acesso, a gente tem que ter em mente que o êxito educacional do aluno, a gente tem que olhar para o acesso, vendo ele como ingresso, permanência e conclusão. Isso é acesso. O acesso não é só entrar, isso se chama ingresso. Então, a permanência, embora aqui esteja separada a titulação, mas os dois são parte do processo de acesso. Então, eu só tenho acesso a determinadas coisas quando eu consigo usufruir disso. Então, só entrar no curso de mestrado e doutorado e depois ser colocado porta fora ou ficar lá sem conseguir terminar, sofrendo, tendo doenças mentais, inclusive, se aqueles que não têm esses processos já passam por angústias e processos desse mental, imagine quem foi discriminado já a vida inteira. Quando chega lá e percebe que aquilo que era o seu sonho de libertação, que ali eu vou, de todo digamos assim, um arcabouço teórico, eu vou ter uma oportunidade de ser visto de forma diferente, de acessar um emprego melhor, de ser um prestador de serviço, e descobre que não é bem isso. E, infelizmente, em todos os programas, nós temos alguns ou algumas docentes que têm este olhar sensível, que dialoga, que batalha por isso. Porque eu acredito que todos nós estamos aqui somos assim. Mas nós somos a minoria. E como dizia Kabengele, os negros, os pobres, os indígenas, etc., eles não são minorias. Eles são as maiorias silenciadas. Como dizia, não, porque Kabengele está vivo. Desculpa, eu falando isso. Porque a gente tem muita amizade. Então, a maioria silenciada. Então, nós hoje somos minorias em termos quantitativos. E nós precisamos sair desse processo de minoria e etc., e nos tornarmos uma maioria compatível. Nós temos que ser aquelas pessoas que, quando a gente vai para a briga, dá um boi para não entrar, depois da boiada inteira para não sair mais. Porque senão nós vamos acabar no mesmo bolo, fazendo a mesma coisa, dizendo a mente as mesmas coisas, e só laxando. Então, o ano passado, por exemplo, essa minha aluna que hoje está lá, tem síndrome do pânico, não sei o quê, e chora, de vez em quando, porque ela acha que ela não vai conseguir defender, mas conseguiu escrever depois de 2 anos, quase pegando na mão assim, no sentido psicológico, tá, gente? Eu não escrevo para mim. No sentido psicológico, ela consegue me entregar um texto de 130 páginas. Isso é uma maior vitória. O que é aquele texto bateu ali, gente? Juro que Deus deu vontade de chorar. Uma negra, discutindo educação especial, ela trabalha por isso, mas, acima de tudo, passando por um processo muito ruim. E infelizmente, uma colega no passado deu mesmo, porque se ele faz pensar, uma nota na disciplina, assim, C. E não é. Então, eu fui assim, eu quis explicação. Porque eu conhecia, não era como eu orientava, mas conhecia todos os alunos do doutorado. Então, assim, foi revisto, tudo aquilo, porque era um processo que ia afundar muito mais ainda. Sabe? Então, e é a mesma pessoa que colocou para fora amor. Então, para você.
como a gente ainda tem colegas, porque isso não são amigos, colegas, né, que fazem questão de atrapalhar todos os processos, de demonstrar que as coisas não funcionam, embora no discurso tenha um discurso até bonito. Então, veja bem, esse êxito está ligado a essa necessidade de construção de uma sociedade mais humana, de uma sociedade justa e igualitária, naquilo que tange as oportunidades de acesso, permanência e conclusão. Então, é nesse sentido que a gente tem que focar e tem que olhar. Além disso, também temos que ter esse comprometimento com a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e com a formação desses sujeitos como pesquisadores e pesquisadoras. Porque, por exemplo, né, que aqueles que vêm de comunidades como os quilombos, a aldeia, esse meu aluno mora na aldeia, ele é professor de escola pública na aldeia, ele mora lá, ele fala a língua materna e etc. Né? Ele vai aplicar lá, ele vai levar esse conhecimento para a sua comunidade. Então, ele vai ser um pesquisador ou pesquisador que vai auxiliar nos processos internos da educação lá dentro da sua comunidade. Né? Então, o principal objetivo das ações afirmativas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, gente, é ampliar esse acesso com o ingresso à permanência e à conclusão dos grupos desfavorecidos, né? Tanto na graduação e depois no encaminhamento para a pós-graduação. Porque se nós não favorecermos também esse acesso na pós-graduação, aqueles que acessaram na graduação ficam, digamos assim, parados, tendo que entrar de novo naquela fila ingrata, né, de concorrência absoluta, que não vai reconhecê-lo como um sujeito que necessita dessas políticas. Então, é claro, hoje a gente vê que os programas que já têm política de ação afirmativas acabam tendo muito mais pessoas concorrendo do que aqueles que não têm. Então, veja bem, a manutenção dos critérios tradicionais de seleção apresenta desafios, pois o exame de proficiência, principalmente, né, a maioria dos programas exige inglês, né? Aliás, o Brasil coloca o inglês como língua obrigatório, e nós aqui que estamos nessa região aqui, que o espanhol é a língua mais reconhecida por todos, né? Todos os nossos vizinhos falam espanhol, inclusive aqui o povo fala muito portunhol, né? Principalmente lá na região, a gente se entende muito bem com os irmãos, né? Exige inglês como proficiência, principalmente. E essa exigência, ela se caracteriza como um grande obstáculo, principalmente para os povos indígenas. Tá? E também porque eles são oriundos de escola pública. E aí a gente acrescenta também os quilombolas. Onde os nossos quilombolas, como aqueles que vêm de comunidades, nossos de aldeia, vão ter domínio suficiente de língua inglesa, por exemplo, para vencer um processo de proficiência. E uma coisa muito mais chata ainda, não vamos chamar de chata, aqueles programas que colocam a proficiência em língua estrangeira no ingresso. Isso nós conseguimos tirar em Paranaíba. Hoje ele tem que vencer a proficiência até a data da qualificação. Então ele qualifica. Só que ele pode fazer inglês, espanhol, etc. E mesmo ainda não conseguir colocar lá, e eu vou continuar por lá, é a questão da língua indígena nos processos de proeficiência. Aí, quando eu falo isso, o povo mais chega e faz assim, né? Eu repito, né? Já vem você, né? Eu falo, claro. Até porque na dissertação do meu aluno, eu pedi que ele fizesse um abstrato, não abstrato, que ele fizesse em língua terena. Aí, quem quiser, que dê seus pulos para ler, né? Compara com a língua portuguesa. Aí alguém olhou e falou assim: nossa, você mandou fazer o resumo terreno. Eu falei: olha, é a terena de língua materna. Né? Então, assim, por que ele fez a proficiência em espanhol? Então, por que eu tenho que exigir que ele faça em inglês? Não vou exigir. Né? Então, veja bem, essa dificuldade, essa questão da língua estrangeira, ela dificulta o acesso de uma forma assim, bem marcante.
E quando eles olham o edital e verificam que tem que vencer uma língua estrangeira para passar na primeira fase do projeto, antes de analisar o projeto, aquele outro, já não vai, já desiste do sonho, né? Então, isso pode até a língua estrangeira ser obrigatória para a obtenção do título, mas nós temos que flexibilizar o momento e a forma dessa língua estrangeira ser exigida dentro do programa. E quem disse que a língua guarani, a língua terena, para nós não é língua estrangeira? Para nós é. Quando eu faço fala na UEM em relação aos nossos indígenas, eu sempre digo para a criançada lá, né? Habilitada na graduação. Vocês ficam falando que o indígena não sabe falar língua portuguesa, que escreve mal? Quem escreve mal é vocês. Porque eles são todos poliglotas. Né? Lá em Dourados, o pessoal guarani fala guarani, muitos deles falam guarani, falam terena, falam língua portuguesa, falam espanhol. E vocês falam quantas línguas? Mal e porcamente a língua portuguesa, porque quando o texto vem, a gente tem que pedir ajuda para os céus, né? Para corrigir os textos. Então, essas questões a gente tem que debater, desde a graduação até a pós-graduação. Porque, de modo geral, quando as pessoas entram no mestrado e doutorado, elas já começam a achar que elas estão, né, digamos assim, acima dos demais. Então, a gente percebe que essa é uma das barreiras. E muitos. Quando nós implementamos ações afirmativas nos mestrados e doutorados estricto sensu, nós criamos a necessidade de orientação e fomentação de debates e reflexões acerca do recebimento dos vários sujeitos atendidos por tais ações. Então, não dá só para fazer um edital, colocá-los lá para dentro e pronto, agora vocês se viram. O ingresso de pessoas via ações afirmativas, mestrados e doutorados, principalmente estricto sensu, precisa ser objeto de debate permanente do programa. Ao invés de ficarmos debatendo norma da BNT, coisa de regimentos, etc., vamos debater essas questões e como é que elas vão se apresentar regimentalmente no programa. Porque a gente fala que vai reformular os regimentos e aí reescreve o trem do mesmo jeito. Né? Só muda algumas coisinhas. Então, essa questão, ela precisa a gente se debater. Para quê? Para a gente evitar um processo de extinção dos nossos cotidianos. Porque o que vai acontecer, está acontecendo, e não aconteceu só no programa pessoal. Já aconteceu em vários outros programas. Então, nós precisamos ampliar, propiciar uma ampliação da política iniciada na graduação com a democratização dos espaços de produção de saber, de mobilidade social, né? De conhecimento, de acesso ao conhecimento. Então, democratizar o acesso é isso, não é só abrir vaga no Estado. Abriu, está lá. E aí? Quem são esses nossos alunos? Como nós vamos acolher? Como nós vamos trabalhar nas nossas disciplinas enrijecidas de mestrado e doutorado? É engraçado, porque quando você dá uma disciplina e você não exige um artigo científico no final, ou não sei o quê, nossa, mas você é tão boazinha. Né? Você é tão boazinha. Claro que agora já tem o, como chama lá, o Jonas, o chat, como é? Chat. Vou fazer artigo para todo mundo. Então, por que eu quero artigo aí que eu sei que a maioria não foi produzido pelo próprio? Prefiro trabalhar ali, ó, no impacto com o aluno, no dia a dia das coisas, das questões. Então, veja bem, tem que pedir alguma coisa? Tudo bem, eu vou pensar em alguma coisa mais light que ele seja capaz de fazer sem precisar ir no bendito do chat lá, né? Que ele se veja naquilo, que ele seja capaz de produzir saber entender. Então, de modo geral, a gente tem que pensar assim, que ao Estado, quando a gente fala no Estado, está falando Estado, né, em termos gerais, não é Mato Grosso do Sul, né, mas ao Estado, enquanto ente, cabe a opção entre duas posturas distintas. Então, quando nós falamos em política, nós temos que pensar, primeiro, manter-se firme na posição de neutralidade e permitir a total subjugação dos grupos sociais
desprovido de voz, de força política, de meios de fazer valer seus direitos, ou, ao contrário, atuar ativamente no sentido da mitigação das desigualdades sociais, que, como é de todos sabido, tem como público-alvo, principalmente, as minorias raciais, étnicas, sexuais, nacionais. É uma fala do Barroso, em 2006. Então, e nós temos que também, quando programas, enquanto instituição, pensar, nós vamos ficar na posição de neutralidade ou nós vamos ir por embaixo também, discutir, transformar isso numa política no sentido verdadeiro da política, aquilo que significa política. E aí, quando nós fizemos essa pesquisa, que foi em 2020, não, 2019, 2021, eu fiz essa pesquisa junto com a Fabiana, me orientando, ela foi discutir as ações afirmativas na pós-graduação, experiência das universidades públicas de Mato Grosso do Sul. Então, nós fizemos uma abordagem qualitativa, do tipo descritiva e tal, e os entrevistados, nós trabalhamos, então, quando não conseguíamos mais alcançar os alunos por conta do bendito comitê que me enrolou um ano, nós optamos por trabalhar com os pró-reitores que gerenciavam as ações afirmativas nas 3 universidades. Os pró-reitores de pesquisa e pós-graduação e também coordenadores de programa de pós-graduação em educação, que já naquela época já tinha ações afirmativas. Então, nós, por exemplo, na UFGD, nós entrevistamos o pró-reitor e o coordenador do programa. Aqui na UFMS, a mesma coisa, só que aqui na UFMS não tinha ainda cotas na pós-graduação em educação. Então, a única que existia era da antropologia, nós puxamos a antropologia, porque era a única que naquele momento aí já estava no ano 2019 com isso. E na UFGD, né, também nós temos na UEMS, a pró-reitoria de pesquisa e também os 2 programas de educação. Bom, a pergunta que ela fez foi o seguinte: de que forma as universidades públicas estão implementando o acesso à permanência de pós-graduandos que ingressam por meio das ações afirmativas no programa de pós-graduação? É claro, evidente que eu não vou discorrer aqui sobre a pesquisa no total, porque nós não temos nem tempo para isso, né? Mas nós fizemos um levantamento dos documentos oficiais, de leis, decretos, portarias, resoluções internas das universidades, documentos dos conselhos e etc. E fizemos a busca de outras normas específicas referentes à ação afirmativa, no stricto sensu, de cada uma dessas universidades. E aí nós também fizemos um questionário, né, que foi respondido por esse pessoal que eu já citei, e que perguntava das ações que a universidade estava implementando, e aí nós fizemos uma análise de conteúdo das respostas. Na verdade, eu queria uma análise do discurso, mas ela realmente disse eu não deu conta. E aí nós também fomos verificar, então, essa questão da permanência, né? E descobrimos que, além de todo esse processo de ingresso, que os editais não eram editais que favoreciam o ingresso desse pessoal, porque os editais eram tal e qual os anteriores, apenas distribuir as vagas, né? Os critérios eram os mesmos. O único que tinha flexibilizado a questão da língua estrangeira era o da educação lá em cima, por conta já de alguma discussão. E também nós verificamos que a permanência dos sujeitos optantes e aprovados por ações afirmativas, ele requer, além da reserva de vagas, uma política de apoio pedagógico, emocional, financeiro e social. Acabou. Mas a minha filha é grande, mas vocês estão gravando, né? A minha não acaba ainda. Então, veja bem, olha, apoio pedagógico, emocional, financeiro e social. Então, essas 4 questões, elas fazem parte de um arcabouço que movimenta a situação de permanência, não só na graduação,
como na pós-graduação. E o sentimento, por quê? Porque esses fatos, né, que ocorrem, principalmente nas salas de aula, diante dos nossos novos colegas que ainda não aceitam muito bem a questão das ações, eles podem potencializar a exclusão dos sujeitos e ocasionar ainda danos irreparáveis aos excluídos. Então, por exemplo, a menina que desistiu, esses dias eu conversei com ela no Facebook, falei, e aí, você não vai fazer amizade? Meu Deus me livre, nunca mais vou morrer professora de educação infantil. Gente, olha a cabeça, professora de educação infantil. Tinha uma pesquisa belíssima. Então, o sentimento de pertencimento aos grupos deve potencializar o sujeito, pois a convivência e a sua interação auxiliam no processo de integração ao novo meio, que é a academia. E nem parece que faz parte da universidade. Você já percebeu que a pós-graduação é como se fosse um castelo dos deuses, né? E aí eu lembrei, Salomão, do Alípio Casar, que ele falava assim, nós somos os deuses do castelo de cristal. E aí ele falava, alguém tem que quebrar isso aí e derrubar a gente lá de cima. Olha, isso nos anos 90 ele já falava. Né? E aí essa convivência, essa interação, vai auxiliar no processo de integração e na reconstrução, né, do homem ou da mulher, do âmago da sociedade. Então, o recebimento, o acolhimento do pós ou da pós-graduando precisa ser avaliado e reavaliado constantemente, pois o papel da comissão de acompanhamento e avaliação, né, todos deveriam ter, quando instituída, é tão importante que poderá estar ligado ao sucesso ou insucesso dos alunos e alunas, o que possibilitará uma nova produção de saberes. Então, por isso a importância de ter um acompanhamento, né, que vai olhar desde o ingresso, acolhimento, tudo mais, até a saída, né, desses nossos orientantes. Então, quando a gente pensa na titulação, a gente tem que pensar o seguinte, que a permanência dos aprovados e aprovadas, optantes por ações afirmativas, requer uma política de apoio pedagógico, psicológico, financeiro e social, porque ingressar como cotista significa não pertencer à representatividade dos sujeitos que dominam o meio acadêmico. Então, eu me torno, no início, eu sou um estranho ou uma estranha. E eles olham para a gente. Vocês não sabem a felicidade como cotista negro quando vê entrar uma professora negra para dar aula numa disciplina como seminário de pesquisa. Né? Porque aí a postura é outra. A minha postura em seminário de pesquisa, que é uma disciplina obrigatória, é diferente da acolhimento daqueles sujeitos que lá estão. Um transexual, indígena, né? Uma pessoa com deficiência, etc. O tratamento não é o mesmo se fosse um seminário de pesquisa para uma turma totalmente homogênea, sem ninguém apresentando, entre aspas, essas diferenças. Não dá. Então, veja bem, ele não pertence a essa representatividade, mas a sua presença servirá como um mecanismo de potencialização da diferença e no sentido positivo. Então, é assim que nós temos que olhar. Pensa quando um desses nossos cotistas defender a sua dissertação ou a sua tese. Tem que ser motivo de orgulho, tem que ser motivo de alegria para aquele programa que conseguiu fazer isso sem fazer o aluno sair tomando Rivotril. Né? Porque se ele também defender tomando Rivotril, já era. Né? Então, a convivência e interação dos demais acadêmicos com o diferente, entre aspas, que é o cotismo, auxilia-os no processo de reconstrução da sua própria identidade. Então, é trabalhar para que ele não abandone a identidade, a sua identidade de negro, de indígena, de deficiente, né, de LGBT, etc., mas que ele reconstrua de uma forma positiva, né, muito mais vibrante, mais empoderada essa posição. Então, eu, por exemplo, oriento um aluno do Haiti. Então, ele é negro. É negro mesmo, com força, né? Você é preto com força, né? Então, assim, nós estamos fazendo todo o processo de acolhimento. Hoje ele vai fazer uma palestra no anfiteatro, né? Para todos os alunos da graduação com o professor de Ciências Sociais. Né?
falando dos processos de educação no Brasil. Né? E aí, quando ele chegou, muitos diziam assim, mas ele precisa falar português? Ele não sabia, gente. Em 6 meses, ele dominou a língua portuguesa. E ele fez proficiência em língua portuguesa. E ele fala francês, espanhol, inglês e agora língua portuguesa. Tá? Né? E aí, veja bem, ele já se empoderou, ele já está participando de projeto de extensão, ele está participando de aquilo outro. Mas por quê? Porque é um processo. Aí eu olho e vejo, olha, o estrangeiro acaba tendo um acolhimento superior àquele que não é estrangeiro. Porque a mesma pessoa que colaborou para a saída de uma negra cotista, ferrando na aviação, isso aqui o outro, se paga todo em volta do meu orientando. E eu digo assim, pode me pagar, o filme vai ser seu. Né? Então, assim, por quê? Existe aquela coisa do internacional, sabe, gente? Isso é muito triste. Você vê que a maioria, muitas pessoas têm interesse na outra por saber que aquilo pode representar a sua ascensão. Tem ninguém tem por que eu não me inscrevo para ir para você para outra, para você ter lá. Não, vai lá mesmo. Eu não. Eu tenho que no Brasil, não. Nada contra quem gosta de ir para os outros países. Mas são posturas e posturas diferentes. Então, mas ele é muito trabalho. Porque queriam que ele fosse obrigado a ficar na cidade. E lá não tem comunidade haitiana. A comunidade haitiana está em 3 lagoas. E aí ele conversava comigo e dizia, professora, eu preciso estar aqui. Ai, aí eu dizia, mas a gente arrumou a casa para ele, né? O aluguel baratinho. A gente arrumou até um emprego para ele trabalhar à noite. A gente arrumou não sei o quê, a bolsa de marca institucional. A gente faz dar apoio no sítio. Aí chegou no momento que eu disse para ele assim, olha, fulano, vou dizer o nome dele, não precisa nem ele. Olha, fulano, você tem que escolher o que é melhor para você. Então, eu estou em Dourado, você está em Paraíba, e a nossa orientação vai muito bem obrigada. O projeto está tudo pronto, você já tem todas as cartas. Agora, para você é importante esse produto, conversar com o ex-avô, eu não sabe como ele mais era mesmo. Porque quando ele abriu o olho, foi lá morar com o pessoal e entregou tudo para nós, foi um escândalo. Para quem auxiliava toda essa permanência em Paraná. Tipo assim, a gente não entende. Gente, vocês têm que entender que lá ele encontrou a família. Ele encontrou a família dele. Lá tem quase 200 haitianos com a comunidade. Ele está pesquisando as crianças haitianas. É lá que elas estão. E agora ele está lá, ele trabalha legal com uns caras lá, uns amigos dele, nos momentos que ele pode, tem tipo de freelance, porque ele tem bolsa. Ele está escrevendo, ele está em tudo, ele já fez tudo que precisava, ele cumpriu as disciplinas, já fez. Eu falo, gente, a pessoa precisa estar feliz, mesmo após a graduação. É um lugar que a gente sabe que não é felicidade. Não é. Tá? Então, veja bem, eu tenho muitos depoimentos de alunos. Não é, velho. Sabe qual é o dia mais feliz deles? O dia que a banda disse, você está aprovado. Aí fala, aí eles vão ser felizes. Então, nós temos muitos desafios. Para ir e aí eu vou tem só mais uma questão de alguns dos desafios que eu quero propor. Tá. Então, veja bem, se por um lado a proficiência de idiomas estrangeiros é importante para benefícios profissionais, etc., e possíveis vantagens competitivas, para quem ingressa, né, por ações afirmativas, bem, né, mestrado, doutorado, é uma alternativa para interagir com outras culturas, seja no campo social, no campo acadêmico, nos congressos, elaboração de artigos, entre outros. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? E não no sentido da obrigatoriedade, que ele precisa passar por isso. Né? Por outro, pode representar uma barreira para ingresso nos cursos de pós-graduação, né, nas universidades, em virtude da falta de proficiência do candidato. Né? E em algumas universidades públicas, eu já disse antes, né, esse ingresso ele é obrigatório
é eliminatório logo na entrada. Né? Eu não vou dizer se aqui ou ali é obrigatório, porque também não é da minha competência. Vou falar mais tarde. Então, diante da aprovação das ações afirmativas, né, na pós-graduação, stricto sensu, surgem novas problemáticas. Eu estou usando o stricto sensu porque ele é menos maleável do que o profissional. Surgem novas problemáticas. Por exemplo, a autonomia das comissões de gestão dos programas de pós-graduação que fica a cargo, subdividir os percentuais dessas ações ou fazer adesão a elas, ocasionando, como já é conhecido no meio acadêmico, a elitização de determinados cursos, que se caracterizam por ser um local segregacionista. Eu sei, desculpe a franqueza, que algumas instituições, vamos pensar aqui não só na pós-graduação, mas inclusive por exemplo, nos concursos públicos de professoras, onde esses cotistas já pós-graduados querem se inscrever, que na hora de distribuir a vaga, vira um verdadeiro, tipo assim, não, do nosso curso já tem. Não, no nosso já tem pessoas, ninguém quer doar, entre aspas, a vaga de concurso para o cotista. Então vamos sortear. Assim, engano, ninguém me pode enganar assim, na universidade, vocês não concorrendo na hora de distribuir vaga. Entendeu? Por quê? Porque ele também tem alguns amigos que vão fazer o concurso, tem alguns ex-orientantes que vão fazer o concurso. Então, se eu determinar, só tem uma vaga no meu curso, ali, naquele departamento, naquele curso, e vai para um cotista, eu já elimino os demais. Então, assim, por isso que ele fala que é um processo elitizado, tá? De alguns cursos, que se caracteriza como um local segregacionista. Enquanto puder segurar, seguro, para não entrar, né, pessoas dessa forma. E os programas de pós-graduação também fazem isso. E aí eu acompanhei a luta do José, do esqueci o nome dele. Estou ficando velho. Isso, Jorge Carvalho, não é José. Do Jorge Carvalho, nesse embate no curso de antropologia, vai colocar negros. Entendeu? Porque não era permitido. Então, a distorção das lutas dos sujeitos e grupos segregados tentam deslegitimar a luta antirracista, antimachista ou anti-LGBTfóbica, ou a própria teoria do ponto de vista feminista ou lugar de fala, com base na existência de indivíduos como esses, como se homens brancos heterossexuais não fossem o grupo responsável e beneficiado por essas opressões. Então, aqui a gente também encaixou, inclusive, as mulheres. Né? Nós sabemos o quanto nós somos, né, discriminados. Então, para que ocorra uma mudança no perfil dos cursos de pós-graduação no país, o Carvalho já dizia que ele apontava a necessidade de algumas medidas de caráter emergenciais, como criação de medidas para a inclusão das minorias, com aumento de vagas, aumento de contingente de mestres e doutores que fazem parte de grupos segregados. Então, por exemplo, você tem indígenas hoje que já são doutores ou pós-doutores. Os programas têm que olhar para isso, convidar, a gente tem tanta, né? Estão dando aula na graduação, por que não convidá-los para o corpo da pós-graduação? Né? Negros e negras pós-doutores, pessoas com deficiência que já são doutores, por que não convidar? Os programas têm essa autonomia de abrir editais para colaboradores, para professores permanentes, etc. Não precisa ser só da casa, a gente sabe disso. Você pode ter professores de outros lugares. Então, trabalhar com concurso com igualdades, né? Sistema de preferência de vagas para ingresso, para concurso de docente, sistema de preferência na concessão de bolsas de pesquisa. Então, hoje, por exemplo, na UEMS, todos os cotistas têm, mínimo, a bolsa institucional, que a gente chama de IPVAC. Tá? E aí, aqueles que já têm da CAPES ou outro, não precisa dessa, fica para todos os outros. Mas todos eles estão assegurados na resolução. Então, a superação desses problemas passa pelo reconhecimento pelo meio acadêmico que esse processo de seleção é envolto e, muitas vezes, baseado em preferência de pessoas dos envolvidos.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, quem coordena programa, os docentes que fazem parte das comissões de seleção, para não deixar que essas questões pessoais vigorem nos processos de seleção. Então, o questionamento quanto ao mérito dos alunos e alunas cotistas perde qualquer tipo de relevância, já que a maioria dos programas de pós-graduação estricto sensu que criaram ações afirmativas não reavaliou ou tampouco realizou mudanças em seus processos tradicionais para atender essa nova demanda, pois o conceito de mérito depende, sobretudo, do critério utilizado para aferir determinado reconhecimento meritório. E eu espero, cara, colega Karina e demais, que no nosso projeto a gente consiga encontrar editais que já avançaram e muito, porque faz parte da pesquisa. Né? Então, em relação a essa questão, a gente tem que simplesmente saber que as políticas de ações afirmativas instituídas são frutos de decisões oriundas de iniciativas dos programas ou de instituições, né? Como foi o caso antes de sair a determinação final que todo mundo teve. Né? Então, antes as pessoas já faziam. Né? Então, palmas para as universidades, todos que estão aqui, instituíram ações afirmativas antes que a obrigatoriedade batesse na rua. E aí eu fecho dizendo que em Mato Grosso do Sul, as universidades públicas existentes são instituições que, mesmo com limitações, vêm realizando políticas de ações afirmativas na pós-graduação. O que se espera é que essas políticas avancem em termos de ações de permanência, pois o acesso e o ingresso, de certa forma, já foi garantido. Mas sabe-se, quer dizer, o acesso tipo ingresso, né, já foi garantido, mas sabe-se que não é o suficiente. Espera-se ainda que os processos de acompanhamento e avaliação sejam desencadeados em cada uma das universidades. Não só daqui, mas de todas, né? De forma que se possa cada vez mais promover o aprimoramento das políticas e assim contribuir para uma inclusão e equidade social de direito e de fato. É isso o que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigada.